Muito obrigado a todos vocês por estar aqui presente. Muito obrigado, muito obrigado. Devo agradecer particularmente à Casa das Áfricas, porque a Casa das Áfricas está me brindando uma coisa muito prazerosa por segunda vez, que estou vivendo esta coisa prazerosa que estou vivendo agora. Primeira vez foi quando eu saí de Cuba aos 21 anos. Cheguei em Paris, procurei MSZ e Alioune Diop e descobri a presença africana com Alioune Diop. E entrei ali, me levaram neste lugar onde estava acontecendo tantas coisas, em um lugar pequeno, fisicamente pequeno. Alioune Diop tinha um escritorzinho, e do outro lado havia outra pessoa, Madame Diop, Christiane Diop, tinha um escritório. Ali estava todo mundo vindo, a Madame Pateba, muita gente passando, Patediane, estavam indo e vindo, todo mundo entrando, e eu estava conhecendo todas essas pessoas sem saber, ainda acabava de chegar em Paris, mas conhecendo todas essas pessoas como pessoas que estavam sendo apresentadas por Alioune Diop e CZ. E logo foi com o tempo que eu me di conta da imensidade desse lugar, que estava no 16 Rue des Écoles, em Paris, de que esse lugar é um verdadeiro templo, um templo que tinha lançado ideias monumentais, que tinha lançado livros, que tinha feito tudo isso ali nesse lugar, nesse espaço, onde todo mundo estava fazendo todas as coisas, onde havia uma coisa muito prazerosa, que era essa coisa familiar. E pela segunda vez estou sentindo essa mesma sensação, e de reviver esse primeiro momento com presença africana. E eu sinto que estou revivendo algo que é real, que não é algo que a minha imaginação está forjando. Eu sinto que efetivamente estou revivendo aquele espaço especial, um templo de construção de ideias e de construção de amizade e de relações, que sigue sendo presença africana até hoje, que será assim. E eu sinto que aqui é um lugar bem privilegiado, um lugar bem especial, onde essa troca é possível, onde essa amizade é possível, onde esse intercâmbio é possível. É por isso que eu vejo que isto como um intercâmbio importante, e para mim começar a minha vida com a Casa das Áfricas, com a presença ali do meu irmão, que é meu irmão maior. Então, lutamos para ver quem era o maior, mas era ele. Eu queria ser o maior, mas é ele. Assim que eu sou o irmãzinho dele, um homem que eu amo, que eu quero muito, respeito muito, um homem que tem feito aqui no Brasil coisas enormes, com essa modéstia que ele tem, sem gritar, sem falar nada, mas constantemente colocando diante de nós essa presença, essa grande e enorme presença, que é a presença negada, a presença ignorada, que é a presença da África. Uma presença tão enorme para este continente, e tão enorme para o mundo, e que sigue sendo uma presença problemática. Às vezes, quando eu olho para pessoas como Kabengele, me pergunto, o que é essa coisa que eles têm, o Kabengele, o Cheikh Anta Diop, que empurra eles a continuar diante de tantos obstáculos, mientras mais os obstáculos se amontoam, mais eles continuam. E hoje eu estou sentindo, francamente estou sentindo essa calma de Cheikh Anta Diop, que é a calma de
Kabengele, a calma das pessoas que sabem que estão indo na direção da história, que não estão indo contra a história, que estão indo na direção da história. E começo dizendo isso, que essa calma do Kabengele era a calma de Diop. Tive a ocasião de ser amigo da Sinal. Me considero, antes de qualquer coisa, amigo. Porque éramos amigos de família. Minha esposa, com a esposa dele, com ele. E conheci ele como um homem de uma generosidade extraordinária. Um homem extraordinariamente generoso. Generoso intelectualmente e generoso em todos os sentidos. Eu nunca ouvi Shekhar Diop falar mal de ninguém. A pessoa que se considerava seu grande inimigo, que é o presidente Senghor, eu nunca ouvi Shekhar Diop falar de uma maneira descabida de Senghor. Quando ele falava de Senghor, marcava as diferenças, marcava a oposição, marcava tudo o que havia que marcar. Mas em nenhum momento ouvi ele falar de uma maneira desrespeitosa, de uma maneira injuriosa, nunca. A tal ponto que eu vivi uma situação particular no Senegal, porque eu vivia em uma situação de exílio. E Diop passei por Senegal e Diop foi para o hotel e me pediu de ficar em Senegal. Não, estava passando com minha esposa, depois de ter trabalhado na Nigéria, estava voltando para a Europa. E Diop me falou, eu gostaria que tu ficasses aqui para... há muitas coisas para traduzir do inglês, do espanhol, muitas coisas estão chegando para mim, preciso de alguém para digerir isso, para fazer os relatórios sobre os trabalhos de Scientific American. Estavam saindo muitas coisas, saindo de todas as partes, e ele precisava digerir tudo isso, e ele não tinha. Eu não tinha esse quadro de assistentes. Eu tinha 2 assistentes ali que se ocupavam do problema de datação no laboratório de radiocarbono, mas para ajudá-lo no trabalho cotidiano. Então ele me pediu de ficar. E eu falei com ele, mas há um problema, eu não sei se o Senhor vai me permitir de ficar aqui. Ele me disse, deixa isso comigo, eu vou resolver o assunto. Mas eu não sabia, eu me disse, não, como Deus, que é inimigo político dele, como ele vai resolver? Mas foi resolvido, rapidamente, foi resolvido. E o Senhor fez. Havia essa coisa muito particular que às vezes eu tenho que contar, porque dá conta também de como certas coisas funcionam e podem funcionar no contexto africano. 2 pessoas totalmente em estado de guerra política, não havia 2 pessoas que pudessem ser mais opostos que Senghor, e 2 projetos totalmente opostos. Um projeto neocolonial e outro um projeto panafricanista. Mas sobre essa questão de um pesquisador da diáspora africana, que Senghor imediatamente se rendeu, imediatamente me deu uma residência vitalícia para mim e minha esposa, para que ficássemos ali, sim, para fazer o que quiséssemos fazer. E assim foi como durante 5, 6 anos trabalhei como ajudante, como colaborador, não dentro do IFAM. Eu nunca formei parte do Instituto Fundamental de África Negra, fui um assistente pessoal de Shekhar. E uma grande amizade se construiu. Já a amizade existia desde antes de eu vir para o Senegal, mas se consolidou. E cheguei a conhecê-lo como homem, dentro de sua vida de família, dentro de o Shekhar Diop, homem político, homem o pensador, homem e o amigo. E cheguei a conhecê-lo. E hoje, que 50 anos depois que ele publicou a primeira obra dele,
eu me dou conta que que agora é um descobrimento de Deus. Se está descobrindo Shekanta Diop. Mas essa descoberta de Shekanta Diop está acontecendo em um contexto onde acontece como acontece frequentemente com os grandes pensadores. Está acontecendo em um contexto em que há uma tendência a reduzir o pensamento dele a certas fórmulas que são facilmente digeríveis. Shekanta Diop, sim, aquele que provou que o Egito era negro. Bom, a questão de Shekanta Diop, sim, ele demonstrou, ele foi a grande demonstração dele, ele começou fazendo assim. Mas eu aqui estou querendo restituir o Shekanta Diop, o pensador e a obra, tal qual eu a conheço, a partir de ter trabalhado com ele e de conhecer as obras dele. E a primeira coisa que fugiu, as imagens fugiram. Foram embora? Já era para voltar. Voltar. A primeira coisa que eu gostaria de assinalar, de pontualizar, é que o pensamento de Deus é um pensamento global. Hoje, quando eu leio porque agora estão sendo publicadas muitas coisas, ataques enormes, que Deus sofreu durante sua vida, foi atacado, mas violentamente por gente gente como Ballandier, Jean Suré Canal, Moni, toda essa gente que eram pessoas africanistas, que estavam trabalhando a África naquela época. Deus representou, para eles, Deus representou o diabo. Então Deus foi diabolizado durante muitos anos, 30, 40 anos praticamente, e é agora que está surgindo a verdade de que esse Deus diabolizado não tem nada, absolutamente nada a ver com as obras dele, nem com o pensamento dele, nem com as atitudes dele, nem com todo o que ele defendeu durante toda a sua vida. Raymond Mooney chegou a falar de gobinismo negro. Ou seja, chegou até compará-lo a Gobineau. Falou que ele o que queria era enegrecer a história e provar que os negros eram superiores aos brancos. E nunca houve. Tudo isso não se alimenta em nada, nenhuma linha. Mas o que Deus fez, e eu acho que isso foi uma coisa imperdoável, foi que Deus foi duas coisas. Era um homem excepcionalmente corajoso, excepcionalmente preparado. Porque para fazer o que ele fez na época quando ele o fez, você tinha que ser excepcionalmente preparado para fazê-lo e excepcionalmente corajoso para fazê-lo. Estamos falando de uma época de dominação colonial de todo o continente africano, de uma época de extrema repressão dos povos africanos. E estamos falando dos anos 40, imediatamente depois da guerra. 46. Já em 46 está o pensamento de Diop, já é um pensamento que já cristalizou. Diop não emerge em 1950, não, emerge a primeira obra em 54, se publica, mas essa obra se gestou em 1948, 49, 50, já estava feito, essas obras estavam escritas, que deviam ser apresentadas como teses, duas teses de doutorado que ele apresentou, porque Diop tinha a formação, como vocês sabem, tinha a formação dupla, era físico nuclear, químico nuclear também, que trabalhou com o Curie, no laboratório, no Instituto de Curie, foi um dos assistentes de Curie. Então ele tinha, essa era a sua vocação primeira, que era vir para a escola de aeronáutica. Mas
ali, quando chegou na Europa, decidiu também ir para as disciplinas humanas e se formar na linguística, formou na linguística. Já quando ele veio para a Europa, já era um homem que falava várias línguas, grego, era totalmente grego, latim, árabe, e Wolof, Seré e Tukula. Ou seja, que quando ele chega à Europa, com toda essa bagagem de línguas que ele fala, suas línguas normais, as línguas maternais, sua língua maternal e as outras línguas circundantes, e a língua árabe, porque ele se formou em escolas marabúticas, corânicas, desde a idade de 5 anos até 11 anos. Ou seja, ele tinha uma vasta cultura que estava ancorada em 3 universos de civilização diferentes. Um universo de civilização árabe-islâmico, um universo de civilização tradicional africana, dentro da estrutura marabútica, porque a estrutura marabútica dentro da qual ele se formou era a estrutura da irmandade, da confraria Muri, uma confraria que tinha assimilado o Islã e rearranjado o Islã de uma maneira africana. Ou seja, que o grande fundador dessa confraria, que é Mohamed Abdul Bamba, fez ali em Senegal o que Simão Kimango e Kitawala fizeram ali no país de Caralobé, foi apropriar o cristianismo e mudar os símbolos e africanizá-los. Por isso foram coquimbanguistas e os kitawalistas foram perseguidos, que foram colocados em prisão e que acabaram com eles, porque representavam um perigo sério para a dominação colonial. Foi o que aconteceu aqui também, ou seja, depois que os reinos se desintegram, que depois da Conferência de Berlim, 84, 85, que os europeus se apoderam do continente e que eliminam todos os reis, eliminam todas as aristocracias governantes. Havia um vazio. E esse vazio foi preenchido por dirigentes que se apoiavam em religiões. As religiões cristãs, reinterpretadas como Kimbangu, Kitawala, Wellington, em África do Sul e em Quênia. Uma reinterpretação que logo os sociólogos falaram de milenarismo e tudo, mas não era anticolonialismo, utilização da religião que veio da fora para preencher este vazio. Essa coisa, e foi o que aconteceu aqui, com o muridismo, no caso de Senegal. Então, ele vem dessa tradição murídica, surge dessa tradição de resistência ao colonialismo europeu, foi forjado ali dentro. Inclusive, o próprio Bamba, fundador da confraria, está ligado a ele a um vínculo de família. O tio de Sheikh Diop e o irmão de Mohamed Ahmadou Bamba. Ou seja, que quando Diop chega para a Europa, é um pensamento que está chegando para a Europa, não é um africano que está chegando destruturado, fragilizado, pensando que a Europa inventou que os gregos. Não, era alguém que já chegou com todo e que lia as coisas, o grego, o latim e todo. Ele o que queria agora era desmistificar. Já era alguém que tinha começado a fazer um dicionário dentro em 1946, 45, 46, já eu tinha começado um dicionário Wolof, da língua Wolof, tinha feito uma escrita já Wolof, que ele estava propondo para utilizar essa escrita para o outro. Porque a única escrita que se utilizava em Wolof é o que se chama de Wolofol, ou seja, os caracteres árabes para transcrever a língua. Mas ele já estava propondo uma escrita nacional. Ou seja, alguém que estava dentro da linguística, que tinha um conhecimento grande, amplo sobre as sociedades do Mediterrâneo, ditas clássicas europeias, e sobre a África.
tinha um bom conhecimento. Não temos aqui o apoio para mostrar, mas o importante para aqui que é saber que o povo ao qual ele pertence, que o povo Wolof, um povo com uma história muito longa, muito complexa. Ou seja, que o povo Wolof dele é um povo que estava integrado a esferas de civilização muito importantes, que era aquela esfera de civilização primeiro de Ghana, a precursora em África Ocidental. Já ao século III, surge Ghana como um reino, se organiza, logo se converte em império. E dura mais de 1000 anos, estabelecendo nexos, conexões com todo o Meio Oriente, com o Mediterrâneo, com todas as partes. E os Wolof formam parte, são vassalos desse grande império. Passam a ser outra vez vassalo do império sucessor, que é o império dos Maniqueus de Mali, quando Ghana já em 1070, finalmente colapsa e surgem os Malinqueus como os herdeiros que estendem todas as fronteiras, abarca toda essa parte, uma extensão maior que a Europa ocidental. Então eles, os Wolof, se consolidam dentro desses dois impérios, lutando por a independência deles. E logo surge esse primeiro reino grande, Wolof, que se constitui homogêneo, linguisticamente homogêneo, com uma história já de mais de 1000 anos, ininterrompida, e que se constitui em reino independente, e que logo se dividem em 7 reinos diferentes. E Shekantateop veio de um desses, ele é oriundo de um desses reinos Wolof, que é o reino do Kayó, os 7, que lutaram duramente contra a colonização europeia. Então, quando chega para a Europa, não é um africano destruturado que está chegando em Europa. Não é o caso, por exemplo, de Senghor, que já cristianizado, desde pequeno, que chegou para a Europa, fez tudo. Não, Diop chegou sabendo que não era um militante político, era um panafricanista, tem uma visão profundamente panafricana, e era um lutador e queria que o colonialismo fosse embora de África, que o imperialismo fosse embora. Em 46, 47 já ele é membro da organização política que luta para expulsar os franceses de ali, que é o Rassemblement Démocratique Africain, o RDA. E se converte em um secretário-geral em 47, 48, da juventude do RDA. Então, Diop foi alguém que sempre foi vigiado pela polícia secreta francesa. Foi um homem, um lutador político e um grande científico que sempre esteve vigiado, sempre esteve sob a lupa das autoridades francesas. Diop, então, vem já com um pensamento ancrado na ciência, das ciências exatas, e que se ancra nas disciplinas humanas que ele adquire, antropologia, linguística, a egiptologia, ele integra, vai e se converte em egiptólogo. Pega de novo as traduções que fizeram de Maspero, Champollion, corrige essas traduções e demonstra que muitas coisas foram falsificadas. E que sobre essas falsificações se construíram coisas monstruosas. Porque lembre-se que a época do 1850, 1840, 50, 1830, era a época onde você tinha todos esses grandes horrores, onde Hume, Kant, Voltaire, Montesquieu, todos estavam dizendo horrores sobre a raça negra supostamente inferior, e horrores. Então tudo isso estava dentro da antropologia, sociologia, todas essas disciplinas,
E tudo isso estava alegremente dançando sobre a academia europeia e o que os europeus tinham feito como academia dentro das colônias. Então, Diop saiu das colônias já com a ideia de que tudo isso, ele sabia que tudo isso era mentira. Sabia que a questão de que os egípcios eram brancos, que o Egito não era africano, que era uma civilização asiática, que tudo isso não era verdade. Que os africanos estavam sendo frustrados de maneira deliberada até disso, do fato de ter feito a primeira civilização, a mais vendo do ponto de vista como o Ocidente olha as coisas, a civilização mais forte, mais poderosa, a primeira, que esses foram africanos que fizeram. Se negava até que os reinos ali do Zimbábue, de Monomotapa, se falava de que eram estrangeiros que vieram de Ásia e que construíram essas Monomotapa. De Ifé se falou de que eram portugueses, que eram responsáveis por qualquer fato de civilização, estados estruturados. Não sei se o que falavam dos estados dos Lundas, não sei o que os belgas falaram sobre o estado Lunda, sobre Mziri, o estado Lunda, sobre o estado Baluba, em Kassai e em Catar, mas não sei se eles falaram, não sei se quando tu ias à escola, se isso estava dentro do sistema, e ele, imagina, se não estava também com o Sheikh Anta Diop. O Sheikh Anta Diop não aprendeu nada disso sobre a África e nessa escola, estava ausente. E o Egito estava arrancado da África e transportada fisicamente fora. Se falou de uma raça branca, de pele escura que veio de alguma parte misteriosa e fundou essa civilização fantástica que não tinha nada a ver com o resto da África. Mas Sheikh Anta Diop veio, e a primeira preocupação que ele teve não era a preocupação de, como já a simplificação hoje é, de que ele foi que demonstrou que o Egito era negro. Não, era necessário demonstrar isso primeiro, que o Egito era africano, e já que se dizia que não eram negros, havia que demonstrar que eram negros, que eram africanos, que não eram asiáticos. Havia que demonstrá-lo. Havia que demonstrar que eram negros, que não eram arianos, havia que demonstrá-lo. Que isso não é, tudo isso era mistificação. E que todas as outras civilizações que se tinha arianizado, introduzindo um novo conceito, um conceito ali estranho, de raça amítica. Ou seja, qualquer fato de civilização em África se atribuía a uma suposta raça amítica, misteriosa, que entrou, que tinha a pele escura, brancos que se escureceram na África. Então havia que destruir todos esses mitos. Um mito que historicamente nunca existira em nenhum lugar do mundo. Exato. Foi inventado. Foi inventado na África. Como inventaram os arianos também. Exatamente, da mesma maneira. Então havia que desmontar tudo isso. Então Deus tinha que fazê-lo. Ele assumiu a responsabilidade de fazê-lo, cientificamente. Desmontar peça por peça, derrubar tudo isso e dizer, esta é a verdade. E tinha os instrumentos para fazê-lo. Em primeiro lugar, tinha as línguas. Conhecia essas línguas. E já ele foi para estudar a língua faraônica egípcia, porque ele queria fazer uma coisa. A primeira coisa que ele queria fazer era restabelecer as conexões genéticas entre o egípcio faraônico e as línguas africanas. Uma das primeiras coisas que ele queria fazer. Quis fazer e fez. Primeiro retraduz os textos. Mostra essas falsificações.
se o nexo, você coloca negro, ali é grave. Porque os egípcios estão falando contra os negros. Quando essa famosa estela que está na segunda catarata, onde se diz, se proíbe a partir de aqui que passe um negro sem autorização. Se proíbe que passe um negro aqui sem autorização. Então todo isso era corriqueiramente aceito, como os egípcios eram uns brancos que estavam proibindo a entrada de negros ali, estavam regulamentando que esses negros eram escravos, e com toda... Até se chegou a falar que os egípcios construíram as pirâmides com mão de obra negra. Então, todas essas coisas, chegada eu tinha que demonstrar em primeiro lugar que não havia mão de obra escrava, que não havia uma escravidão como se pensava. Uma escravidão como modo de produção no Egito não existiu. Não existiu em nenhuma parte da África a escravidão como modo de produção. Existiram diferentes formas de escravidão em diferentes épocas, devido a muitas coisas diferentes. Você pode, logo vamos a falar quando ele fala propriamente da questão dos estatutos dos escravos e as distintas categorias de escravos. Você vai ver a complexidade dessas sociedades, como era. A aplicação do próprio conceito de escravo e escravidão, a África nada tem a ver. Esse conceito tem outro conteúdo. Totalmente. Totalmente. Os cativos africanos não tem nada a ver com o conceito de escravidão. Eu com outro conteúdo. Concordo totalmente. O que vemos aqui na parte mediterrânea, entre os gregos, os romanos, o que aconteceu, não tem equivalência em África. Não tem. Mas Deus tinha que provar todas essas coisas. Tinha que demonstrá-las. E não só ele quis demonstrar isso, mas posso passar para outra. Já falei disso. Já falei disso também. Falamos dos reinos, diferentes reinos. O Wolof. Vamos a passar para... Ele tinha que derrubar. Mais Sim, Paulo, tinha que derrubar essas mentiras, mas derrubando essa mentira tinha que fazer outra coisa também, tinha que aclarar muitas coisas que eram zonas totalmente de mistério, onde havia tantos mistérios quando Deus chegou na Europa, e quando ele conta de uma maneira, de uma maneira tão que faz rir, porque todo era um mistério, todo que era um mistério. Ele me falou um dia, eu sabia que cada vez que havia um mistério havia um negro detrás. O mistério da questão da origem do homem. Ele já sabia. Dart tinha já encontrado o primeiro fóssil em África do Sul, em 1924. Fóssil que foi desconsiderado totalmente. Apesar de a idade desse fóssil, que não tinha equivalência em nenhuma parte. Por primeira vez se encontra fóssil que se pode identificar que não é um macaco, que ali estamos vendo hominídeos. E foi sistemático, o estudo dele foi bem sistemático. Aqui estamos vendo o primeiro hominídeo que se tenha realmente encontrado. E tem uma idade que ultrapassa 1 milhão de anos. Mas nessa época, era uma época onde a ideia de que a África fosse o berço da humanidade, isso não podia passar. Mas Deus sabia que Dart tinha razão, porque o que estava predominava em Europa em nesses momentos era essa ideia de que o homem tinha surgido em Eurásia. E tinha a prova disso, de que ele surgiu em Eurásia. Foi o homem de Piltdown. A descoberta essa fantástica que fez Dawson em 1914 com o padre Teilhard de Chardin e todo esse grupo de antropólogos e cientistas que encontraram que a humanidade, que em Piltdown, em Inglaterra, que ele encontraram o elo perdido
desde 14 até 53, essa era a verdade científica em todas as universidades. Deus não acreditou. Para ele havia muitas falhas nesses argumentos, especialmente considerando aqueles fósseis encontrados, os chamados de pitecântropos, em Java, logo em China. Deus começou a estabelecer uma relação de migração a partir do continente africano. Essa foi a primeira hipótese dele, é que o continente africano é o berço. Isso já era herético. Ele não tinha as provas, salvo que Dart tinha encontrado o primeiro hominídeo que não tinha equivalente em nenhuma outra parte. Homem de Java, 800 mil, Pequim, 600 mil, e este suposto homem de Piltdown com um crânio perfeitamente de um homem como você e eu. Crânio perfeitamente atual de um homem contemporâneo. Deus não acreditou. Deus nunca acreditou no homem de Piltdown, que dominou toda a ciência. E ele continuou trabalhando no sentido a partir de Dart, buscando as conexões de migrações. Saiu de Dart. Em 1953, o ano quando já o primeiro livro dele já sai, foi quando estoura no mundo, estoura o escândalo, que o homem de Piltdown foi fabricado com uma mandíbula de orangutã, com dentes de rinoceros, foram trabalhados pelo Pierre de Chardin, o padre Chardin, todos os antropólogos, muitos cientistas de renome, de reputação, Dawson, grande, que eles tinham fabricado isso para demonstrar que a humanidade nasceu em Europa e que era branca. Mas Deus não tinha, já o livro Nações Negras e Cultura, seu primeiro livro já estava daí, pronto para sair. E ali ele já fala de que a África é a cuna da humanidade, ele não nem menciona o homem. Sempre, cada vez. Nação Negra e Cultura é uma tese de doutorado. A primeira tese que os franceses recusaram, dizer que isso não tinha nada de científico. Ele foi obrigado a escrever uma outra tese, defender e, ano seguinte, publicar aquele que foi recusado, que revolucionou essa toda história. Exatamente. Para entrar nessa parte, o que é o que aconteceu? Deus, que tem essa demonstração que a África é o berço, Deus tinha uma demonstração que a África é o berço da humanidade. Que a humanidade surge em África e ela se espalha. E que ela faz que essas migrações se façam em tempos diferentes e com populações fenotípicas diferentes, que são africanas, mas fenotipicamente diferentes que vão. A humanidade arcaica até chegar até o que é chamado de Homo sapiens sapiens. Os Homo sapiens arcaicos, os Homo erectus, logo os Homo sapiens neandertalenses, chamados de neandertais, todos surgiram de África, e até o Homo sapiens sapiens, que pessoas exatamente como você e eu, que não há sem diferença alguma, que agora sabemos que surgiram há 200 mil anos em África. Sabemos por muitas coisas convergentes, a genética, biologia molecular, todas as coisas convergem, já não é um problema, mas nessa época não havia isso. Ali ele estava utilizando hipóteses sobre a qual ele estava se baseando, e ele estava povoando o planeta inteiro dessas populações africanas. Então imagina você com essa visão, quando não se aceita nem que Egito era africano, você vem com a visão de que os africanos povoaram o planeta inteiro, Europa, Ásia e até as Américas, e que as distinções que a gente reconhece hoje como raciais aconteceram recentemente, aconteceram fora da África, aconteceram em Ásia, aconteceram na Europa, que são muito recentes. Porque a biologia molecular demonstra que são pequenos genes que são tão insignificantes, os genes que fazem, que intervêm
em a questão da produção de melanocitos, da produção da melanina, são genes tão pequenos que fazem as diferenças entre os 30 a 50 mil genes que compõem o genoma. Menos de 1%. Muito menos. Entre 20 e 30 muito mil, menos. 30 genes entre 30 e mil. Muito pouco. O genoma humano é de 35 ou 50 mil, genes. O genoma humano. E são tão poucos no que constituem que uma pessoa tenha os cabelos desta forma, ou a boca de certa forma, ou a região glútea. São tão poucos os genes. Mas já Deus, como científico, que ele era, porque era um científico, e ali isso foi que deu a superioridade intelectual a Deus. E isso foi o que não admitiram, não se podia admitir, que vindo das colônias, você imagina, vindo das colônias, alguém que está derrubando tudo, derrubou tudo, e criando esta visão de África, povoando o planeta inteiro, que é de África que se povoa o mundo, e que a questão racial não é nada, mientras que durante um século inteiro se tenha construído todo sobre a raça, que a civilização se devia à raça, a um gênio racial, a coisas biológicas, que havia raças hierarquizadas. Karl Marx, Friedrich Engels, Weber, Hume, Freud, Levi-Bruhl, todos eles estavam ali dentro. As obras eram horrorosas, as obras de Levi-Bruhl falando de mentalidades pré-lógicas, antilógicas, ilógicas. Hegel, que o grande pensador, fundador do pensamento que Marx herdou e que Marx vomitou. Ler o que Karl Marx e Friedrich Engels escreveram sobre a África e sobre os negros é um horror. Eu reuni, fiz uma pesquisa especial sobre isso para escrever um livro que saiu publicado nos Estados Unidos em 72, que horrorizou as pessoas, porque nesse momento o marxismo estava dizendo, não, isso é o que Marx e Engels diziam, que vocês não estão lendo, estão lendo os textos que vocês querem, é o que eles diziam, da superioridade ária, da inferioridade dos negros, e que a escravidão tinha sido um bienfeito, uma benfeitura para o africano, porque tirava ele dessa situação totalmente selvagem, integrava ele pelo menos dentro do capitalismo. Eu tenho ali, não é necessário ler as coisas, mas era um horror. Falaram que eles eram povos sem história, ahistóricos. Então Deus vindo, fundando toda a história mundial sobre a África. Isso é o que hoje é rejeitado sobre um termo agora que é novo, que acabam de inventar, com um termo que eu cada vez que ouço ele eu tenho que rir, que é o termo de afrocentrismo. Está dizendo, Deus é um afrocentrista. Ele está dizendo que todo está baseado em África. Não, Deus falou que a história da humanidade começou na África. E que durante um período de 3, 4 milhões de anos não havia sino-africanos povoando o planeta. E esses africanos eram de pele bem preta, por razões científicas, razões climatológicas. Ele ainda não tinha os trabalhos de Loomis. Os trabalhos de Loomis datam de 1967, onde Loomis demonstra por primeira vez que a produção de vitamina D, a fotossíntese de vitamina D, a necessidade de fotossintetizar a vitamina D, que é responsável pela cor da pele. Ou seja, que Deus falou uma coisa, se a humanidade teria sido branca e nascido em África, ela houvesse desaparecido. Se a humanidade tivesse sido negra, nascida em Europa, ela tivesse também desaparecido. Por razões inversas. Na África, em essas latitudes, era necessário uma proteção muito intensa contra os UVs, e são os UVs que são responsáveis por desencadear esse processo
orgânico de produção da vitamina D que é feito cutaneamente. A fábrica está aqui. Está aqui. E quando esses africanos se trasladam a outros climas, essa proteção começa a jogar contra eles. Começam a morrer essas populações. E Blumes prova isso e hoje, e agora que já sabemos exatamente quais são os genes, sabemos exatamente agora, há 5 anos que se identificou por primeira vez o gene que é responsável para a cor da pele. Há 5 anos só. Já sabemos exatamente quais são os genes que são responsáveis para desencadear esse fenômeno. Então, Deus se baseou unicamente em os trabalhos de Glover. Unicamente. Porque não havia outra coisa. E Glover tinha dito que os mamíferos de sangue quente, vivendo sob a latitude sul, desenvolviam pigmentação. E que aqueles não desenvolviam. Ele observou. E Deus, como chimista que era, estudou a questão e ele falou muito bem, agora vamos fazer uma coisa, os egípcios eram brancos, tá bem, vamos fazer uma dosagem de melanina da pele dos faraós, é fácil. Químico, muito fácil de fazer. Então ele utilizou várias vias das ciências exatas, que casou com as disciplinas humanas, e as casou e foi resolver os problemas dos mistérios que ele encontrou. Um dos mistérios que ele encontrou é isso, essas representações em toda a Europa, com cabelos crespos, essas Vênus, essas mulheres com esteatopígias, chamadas esteatopígias, grandes regiões glúteas, essas mulheres com cabelos do período Aurignácio, ou seja, o período do chamado populações de Grimaldi, que vieram bem antes dos cromagnões, que os cromagnões já são um elemento de mestiçagem, já começa a você ver as características do europeu e do africano estão ali, mas ali você já é estranho. Então todo esse mistério, outros mistérios fora das Vênus que estavam esparcidas em toda a Europa. Outro mistério, as construções megalíticas, Stonehenge. Para Deus não havia muito problema ali, porque ele falou, mas nós temos os megalitos em Senegal, porque tem. Os megalitos em Senegal, em Sine Saloum, toda uma parte de África, desde Senegal até praticamente o Sudão, estão os megalitos. Os megalitos. Então, resolver esse problema não foi um grande problema para ele. Mas eu quero ler para vocês, para que vocês se deem conta como os historiadores que estavam escrevendo sobre a África resolveram o problema dos megalitos em África. Se encontra em África, se encontra em Europa. Aqui vou citar simplesmente o Dr. Mais Pierre, falando dos megalitos de Tunidaro em Sine Saloum. Para quem conhece a psicologia do negro, pode-se afirmar com toda certeza que essas construções, que representam uma soma considerável de esforços, sem utilidade imediata aparente e sem relação alguma com as funções regulares de nutrição e de reprodução, que são as únicas que interessam ao negro, não foram executados por representantes da raça. São os megalitos encontrados em Senegal. Estamos falando dos megalitos encontrados em Senegal. Eu achei... Bom, para Deus, não era um problema demonstrar que esses megalitos foram construídos por africanos. Que toda uma civilização africana se tinha espalhado por todo o mundo, que era a tese dele. Que a África era berço, que os povos, várias migrações, através de milhares de anos, se espalharam, povoaram e criaram as diferentes civilizações em Ásia, em Europa do Sul.
e eventualmente nas Américas. Que todo Diop diz em 1948. Nessa época, quando ele traz, por isso a rejeição que fala Kabengele, porque os únicos dois, havia 2 cientistas europeus só que tiveram a coragem. Primeiro falaram diante dessa massa essa massa consistente de trabalho científico, pelo menos é que examinar esse trabalho. E era Marcel Breuil, que tinha imenso respeito por trabalho de Deus, sempre respeitou desde o início, aceitou ser o orientador dele para apresentar essa tese. E para apresentar a segunda tese junta, que ele ia apresentar 2 teses, eram 2 teses de doutorado junto, era Bachelard, o filósofo. Ficou impressionado com as demonstrações que Deus estava dando em todos os sentidos. Vamos passar para a ordem. Porque aqui Deus também queria explicar esse mistério. Na Europa era um mistério, mas as ossadas de Lagoa Santa. Aqui no Brasil, ele fala que essas são ossadas africanas. São claramente africanas. Todas as características desses fósseis são africanos. O que estão fazendo essas ossadas em Brasil? Não só em Brasil, mas em Minas Gerais. O qual quer dizer que passaram por... A tese dele foi que a humanidade africana tinha vindo desde a Ásia e entrou em América do Norte, povoou a América do Norte, continuou a América Central e foi a parar até o Brasil, que as populações africanas se disseminaram. Todo isso era um mistério. Isso ficou um mistério até agora, 5 anos, que agora descobriram Luzia, tudo. É agora. Mas Deus já sabia que isso era impossível, que alguém tivesse colocado crânios de 15 mil anos ali. Foi Lund que encontrou esses crânios e para ele descreveu, disse aqui está uma fisionomia de populações africanas. Lund foi claro. Então Deus recuperou o trabalho de Lund. Vamos para cima, vamos para outro. E outra coisa que, em 1872, escavam a primeira cabeça gigantesca que encontramos em México. Deus também disse, não é possível que alguém tenha levado uma cabeça de 20 toneladas para México, e essa cabeça é contemporânea com a época egípcia faraônica, uma cabeça de 2000 antes de Jesus. Isso é que explicá-lo. Então, todas essas coisas que eram mistérios que ele encontrou, ele começou a organizar dentro de uma grande teoria geral na qual ele estava reconstituindo toda a história da humanidade. Ali, essa foi a comparação que ele falou. Ele pegou até uma foto que sacou no livro, publicou, mostrando até a semelhança, ponto por ponto, entre esse sudanês e essa cabeça encontrada, a primeira encontrada. Bom, desde então se encontraram muitas dessas cabeças colossais, e já sabemos hoje que foi a grande civilização olmeca, uma civilização africana, que foi a primeira, a precursora que entraram, e para chegar ao que erigeram esses templos, que erigeram as pirâmides, e que as pirâmides logo depois foram retrabalhadas por outros povos que vieram, que eliminaram eles depois. Mas sabemos, nessa época não se sabia, era um mistério. Deus fez outra coisa, ele tomou conta de todos os trabalhos científicos que eram rejeitados com violência na Europa naquela época. Pegou esses trabalhos, reanalisou eles. Vamos passar por mostrar dois ou três desses trabalhos. O trabalho de Rafinés. Rafinés, que é um dos primeiros, escreve um livro dizendo: havia negros aqui nas Américas, isso em 1832, os negros de Ásia, América e África. Essa foi a tese dele, de Rafinés, grande linguista.
respeitadíssimo. Deram a ele um grande prêmio pela demonstração. Recebeu o prêmio desse ano de a Sociedade de Geografia de Paris, mas rejeitaram seu trabalho. O primeiro que diz, não, é um mundo que sumiu, mas um mundo de populações negras que estavam espalhadas em Ásia e em América. São as primeiras. Ele foi o primeiro que falou que as primeiras populações americanas não eram índias. Foi Rafinel. Diop também estudou os trabalhos de Rafinel. Todos os trabalhos rejeitados que estavam ali no Museu do Homem, em um departamento chamado de non-coté. Retirados de todo. Fora, estava ali, você não tinha acesso a eles, porque como eram trabalhos tão valiosos, você não podia manuseá-los. Pediu autorizações especiais. Não podia também deixar questões ideológicas, a colonização. Naquele momento precisava demonstrar que os negros são inferiores. Eu estava ironizado. Falava de civilização negra e isso estava ironizado quando dizia que não podiam ser manuseados, estavam sendo protegidos. Essa é a razão. Claro que essa é a razão. Esses trabalhos foram ali colocados no non-coté. Diop se arranjou, ele teve a conivência de Marcel Groul, que pedia as obras, porque Diop não podia ter acesso diretamente a ele. Foi por a eminência de Marcel Groul, de Bachelard, que Diop começou a ter acesso a obras que estavam ali, que consultou o fichier, o fichado para saber o que estava em essa parte misteriosa do Museu de Homem, que era a parte de non-coté. Como se diz non-coté? De não catalogar? Exato. Não catalogar. Fora do catálogo. Fora do catálogo. Você não podia ter acesso. Outra das obras consultadas nesse sentido, sim, foi a obra de Gervásio Fournier. Quem é Gervásio Fournier? Falei esta manhã com a Cássio, que eu vou ter o grande prazer de doar para a Casa das Áfricas o trabalho de Gervásio Fournier, porque é um trabalho que foi fotocopiado dentro dos non-coté, graças a Michel Leiris, que permitiu, que era o curador. Michel Leiris permitiu, por primeira vez, que alguém pudesse, mas Diop já tinha consultado, então Diop tinha dado as referências, e fizemos uma fotocópia, e esse trabalho eu vou enviá-lo para a Casa das Áfricas, porque eu acho que o valor é demasiado enorme para eu tê-lo em minha casa. Quem era Gervásio Fournier? Gervásio Fournier era um dos grandes antropólogos europeus, espanhol, chefe da faculdade de Ciências Humanas e antropólogo, que escreveu obras... Carlos, só um parênteses, porque você no início falava da coragem do Cheikh Anta Diop. Houve uma certa cumplicidade dos europeus da época, que não tinha coragem de dizer e de enfrentar a ideologia dominante da sociedade que passava por ele. Não tinha. Tá evidente. Eu aprecio essas intervenções porque eu aprecio essas intervenções porque como eu estou indo, fazendo, zigue-zagueando para pegar as coisas rapidamente, aprecio porque essas são observações muito importantes. Quem ia ir contra Maspero, contra Champollion Fignac, contra Champollion Lejeune, contra Carlton Kuhn, contra Levi Bull, contra toda essa massa enorme, eminentes egiptólogos, sociólogos, antropólogos, todos sociólogos, linguistas, etimólogos. Quem ia contra toda essa fauna de científicos? Quem? Continua até agora na academia, quem enfrenta os grandes? Os etruscos, deixem fora. Era desconhecido. Deixem fora todas essas populações. E ele pegou a obra dele para demonstrar que toda a Europa estava assim. A Europa não havia uma questão como raça branca na Europa. E ele demonstrou isso. O livro saiu em 1901, ou seja, que desde 1890 até 1900, ele estava escrevendo esse livro.
como enorme. Antes disso, já em 1886, ela tinha feito um estudo mostrando o povo grego é de origem egípcia. Ele o que estava dizendo, demonstrando, é o que é banal. Hoje, como Atenas Negra está dizendo, os egípcios pegaram tudo. Os gregos foram os que receberam recrutaram o trabalho enorme dos egípcios. E logo isso se negou. E ele, vendo isso, construiu toda uma obra demonstrando que filosofia, que tudo isso já tinha sua origem em Egito. Gervásio Furnez fez. E fez um estudo sobre a racialmente as populações europeias, que eram negras. E mostra a que momento começam as grandes invasões desses povos de pele clara, branca, que começam a desplaçar essas populações oriundas da Europa, começam os grandes genocídios da Europa. E essa obra recupera. Quero andar rapidamente para fazer um break. As teses de Fournier, que era considerado um dos grandes antropólogos europeus, esses livros ficaram silenciados. Ninguém falou. Ninguém, uma obra imensa desse tipo, não falou. Antropólogo espanhol, chefe da faculdade da Universidade de Valladolid. A próxima, Yannick, por favor. Essas simplesmente páginas iniciais, você não se vê muito bem, assim que vou. O importante é que essa cópia foi a cópia que ele enviou para Vernon, que era curador do Museu de Londres, foi que fundou. Ele enviou só a cópia pessoal, como colega. Vernon pegou, colocou o nome. A próxima. Paulo Rivet, que já tive que massacraram, porque Paulo Rivet ficou muito impressionado com o trabalho de Lund. Ele tem que explicar essas ossadas africanas nas Américas. Há que explicar isso. Então ele vem com a teoria de que a América retoma a teoria de Rafinés, de que a América foi povoada por africanos, que não foi povoada por os povos chamados índios, que chegaram recentemente e aniquilaram os povos africanos que estavam aqui há milhares de anos. Paulo Rivet foi fuzilado. As obras deles ficaram fora. Diop retomou. Yanni René Vernon estabeleceu, dizendo que os crânios que eles encontraram em Colômbia eram exatamente os crânios encontrados em Papuasia, dos papus. Você sabe que os papus são negros de Ásia, de Melanésia, de ali embaixo da Austrália. Todos esses trabalhos que foram feitos, todos aqueles que divergiam da coisa dominante, foram acalhados. E Yanni, em Rivalois, em Las Raças Humanas, também, em 49, também, ele está querendo elucidar estes problemas. Vamos para outro. José Imbeloni, igual, que tratou sobre a questão do povoamento das Américas, o italiano Imbeloni, o antropólogo. Também falou, não há que discutir isso, porque isto é um mistério. Como é que todas estamos encontrando ossadas desde a América do Norte até o Brasil são africanos? Por quê? E a datação demonstrando que isso é de milhares e milhares de anos. Não eram ossadas recentes, não tem nada a ver com a escravidão, não tem nada a ver. Estamos falando de 15 mil, 20 mil, 25 mil e até mais. Vamos para frente. Armando Vivante foi o último argentino, antropólogo argentino da Escola de Antropologia de Buenos Aires, o diretor do Departamento de Antropologia, que escreveu e falou: há que elucidar o problema de uma vez por todas. Ele pegou todo o que tinham dito os outros e falou: mas Colón encontrou
Cristóvão Colón encontrou africanos aqui quando chegou. Ele está aqui cita, ele diz, os encontrou. O que aconteceu com eles? Segundo ele, seguramente que o que aconteceu com eles é o mesmo que aconteceu com os outros índios, também foram. Mas encontrou reinos. Encontrou ali reinos organizados dessas populações negras ali, em o Istmo de Darién, o reino de Cuareca. Então, Armando Vivante, neste livro que saiu em 67, esse é recente, muito recente, mas já ele estava trabalhando essa problemática desde o princípio dos anos 50. Ao mesmo tempo que eu cheguei para ver, eu estava trabalhando só com ele, Vivante também sacou esse, algo que vou que virá também para aqui para a casa, muito importante esse, o problema dos negros pré-hispânicos americanos. Notas sobre os melanotermos. Posso passar para outro já para Edouard Chouret, a mesma coisa, falando das religiões, como o monoteísmo veio de África, como veio de Egito. Chouret também foi acalhado foi silenciado. Outra, falando de Elam, Mesopotâmia, Lilas Hamburger, a linguista francesa, trabalhos importantes dela, estabelecendo por primeira vez que havia uma vinculação entre as línguas dravídias do sul de Índia e as línguas africanas. Dizendo, mas aqui essa conexão, ali temos uma conexão linguística. E dando hipóteses de porquê também foi colocada a um lado. Yanni. Já vamos dar uma parada depois de Yanni. Já tem uma. Essa é depois, né? Já vamos dar uma parada, simplesmente mostrando o tipo de coisa que deu, não só o trabalho dele, mas aproveitou o trabalho dos outros, que eram científicos, que realmente tinham uma visão científica e queriam esclarecer esses problemas. Assim que vamos dar uma paradinha ali, vamos dar uma parada para um café, e para começar, agora, aquilo que Deus vai apresentar agora como visão, a primeira visão que ele vai apresentar. Então ele começou a organizar essas forças. Todo estava sem nenhuma interpretação coerente. Ele começou o Cromagnon encontrado em 69, 20 mil anos, em Java, 400 mil, em Galley Hill, em África também 400 mil, claro que Deus falou, aqui se corresponde. Em Pequim, o homem de Pequim mais ou menos 500 mil, Heidelberg 100 mil, em Rodésia 200 mil, e Dark em 1924, Dark faz o primeiro achado o primeiro australopithecus. Essa grande família de hominídeos, são 2 milhões, pula para 2 milhões de anos. Ali já deu parte de aqui para fazer a reconstituição de rutas migratórias. Ele constrói já as rutas migratórias em vários períodos do Paleolítico, inferior e superior. E quando ele está, já o trabalho de Diop em 49, 50, 51, 52, estava toda a obra praticamente. Em realidade, a obra, os livros que Diop vai estar sacando são ampliações, demonstrando cada vez mais suas teses, porque em 50 e 53, aquele homem famoso que era a ciência europeia, tinha fundado tudo sobre ela, se derruba de vez quando os europeus, alguns científicos disseram, não, a gente vamos examinar esse crânio realmente. Nunca fizemos um teste utilizando a fluorina sobre esse crânio, nunca fizemos. Há muitas coisas que não parecem concordar. Como um crânio tão moderno, pode ser. E analisaram, encontraram que o famoso ancestral humano e da raça branca encontrado em Piltdown foi uma explicação total.
todos os que foram nas escolas de antropologia durante os anos, até os anos 50, foram nas escolas, acreditaram e estavam aí. Todos os científicos. Durou durante 50 anos essa fase. Para, o outro Ian, que fizeram, esse é o crânio de um personagem moderno montado com uma mandíbula de orangotão. Foi bem trabalhado por científicos. Bem trabalhado por científicos. Em 1937, já um antropólogo estava pedindo análise mastro e foi rejeitado. Estava já pedindo que se fizessem testes de fluorina em 43. Não se fizeram. Woodward publicou o livro dele em 48, Os Primeiros Ingleses. Foi em 49 que Diop nunca acreditou, porque todo isso não estava errado, não batia com todo. 2 milhões de anos você encontra um hominídeo em África e encontra em toda a Ásia, em Europa, os descendentes desses hominídeos. Então, aqui há algo que estava errado, mas não, isso era a ciência. Até que em 51, Weiner, Edmund, Rowe Clark, juntos, pegaram o assunto e expondo que isso era, todo foi montado, que não era mentira, que era mentira, e aí sacudiu o mundo científico totalmente, para outro ano. Isso acontece ao mesmo tempo quando saiu esse livro, The Great Missing Link of Rock Scientists. Mas o interessante é que tudo se reconheceram a falsificação. Não tinha mais como recusar. Não havia. Então, se a humanidade não nasceu em Europa, não nasceu na Ásia, então onde é que nasceu? Mas já a obra de Deus já tinha a solução. A obra, ainda no 53, já estava feita. Essencialmente, já Diop tinha escrito já 4 obras que vão sair depois. Vão sair em 54, em 56, mas já estavam trabalhadas. Eu posso passar para outra agenda? Já vou. Esse é o famoso Charles Dawson, antropólogo. Okay. Vamos passar já o fraude de 53. Passamos para outra. O fraude de 53. Já a obra de Diop já estava sendo imprimida. A obra de Diop sai em 54. Em 54 explode essa obra que foi, e deixa o Cavendish falou da rejeição das teses. O que aconteceu foi o seguinte: Diop apresentou as 2 teses, demonstrando a anterioridade do Egito, que o Egito eram populações negras e africanas, que tudo isso era um mito, que isso era mentira. E que a África era o berço da humanidade e que a humanidade se tinha espalhado a partir de África. Essa foi a primeira obra potente dele, com todas as demonstrações científicas e com 2 pessoas que estavam apoiando ele, que era Marcel Griol, que escreveu, não sei se vocês se lembram de Marcel Griol, o trabalho excelente que durante 25 anos Marcel Griol fez ali com os Dogons, que estudou de maneira paciente, de maneira respeitosa a visão filosófica e cosmogônica dos Dogons, e que Marcel Griol estava convencido de que Deus tinha razão, porque Deus mostrou a ele que... Ele foi aluno do Marcel Griol. Foi. Marcel Griol, ele foi o orientador dele. E ele demonstrou a Marcel Griol que todo o que ele tinha reproduzido da cosmogonia dos Dogon era exatamente, ele mostrou a concordância com o Egito. Isso foi o que convenceu Marcel Griol. Quando ele demonstrou o livro dos mortos, ele falou com Marcel Griol e falou: bom, você nunca tratou de fazer a concordância entre o livro dos mortos e o que você está apresentando. Então, Deus convenceu ele radicalmente. E Bachelard, o filósofo, o grande filósofo que marcou tantas pessoas, que um homem de uma grande probidade estava convencido que Deus tinha razão.
Mas eles agora queriam reunir uma banca. Esse foi o problema. Todos leram as obras, disseram que isso não é científico, não é possível. Sabemos todos que os egípcios são brancos, sabemos que o Egito não está em África, sabemos que os africanos não construíram civilizações. Isso não é algo que africano, que é antitético à civilização africana. E nós não vamos, não nos sentaremos numa banca para analisar uma coisa que é tão anticientífica. E falaram, ali você começou a falar de gobinismo negro. Ele é um racista negro. Está enegrecendo a história. Marcel Grohl e Bachelard fizeram tudo para dizer, mas vocês não se dão conta que estou aqui, há que discuti-lo. É por isso que não houve uma defesa. Carlos, desculpa, você tem ideia de em que período o Villot foi professor do Diop? Em 48, 49. 48, 49. Porque a tese, Diop apresentou sua tese em 49, já estava terminada. Nações Negras e Cultura estava terminada em 49. As duas teses, Nações Negras e Cultura, e a outra que vamos ver amanhã, que é unidade, que saiu como Unidade Cultural de África Negra. Ele teria trabalhado durante a guerra. Quem? O Diop. Sim, elaboração toda do trabalho. Diop estava trabalhando desde 44 sem parar. Sem parar. Já Diop tinha feito as correlações entre as línguas Wolof, Seré e Tukulé. O único que faltava era fazer a correlação entre Wolof e egípcio, Tukulé, egípcio, Seré. O que ele fez em 47. Quando ele aprendeu o egípcio e começou a retraduzir os textos e mostrar que eram falsificações, que os textos haviam sido falsificados. E essa obra, então estoura em 54. Mas, que é o essencial tematicamente, com o que Diop desenvolve, o que Diop está desenvolvendo em conjunto de suas obras, aqui foi sistematizado que a origem do homem é uma origem exclusivamente africana, porque especial não só africano, mas que a tese de poligenética Diop foi contra, de que o homem tinha tido várias origens, porque depois, quando cai o homem de Piltdown, surge a teoria poligenética. Tá bem, se não surge em Europa, tá bem, então há um ancestral para a raça branca, que é uma espécie, há outro ancestral para os negros, que é outra espécie, e há outro ancestral para os asiáticos. Porque não podemos conceber que... Porque isso, você derruba todo o raciocínio raciológico. Você derruba. A teoria das 13 raças. Das 3 raças e as 3 espécies. Então eles trataram agora de colocar a espécie segundo os fósseis. E Diop imediatamente atacou essa visão. Falou de unidade da espécie humana desde o início. Ou seja, o monogenetismo. A humanidade é uma. A espécie humana é uma. E essa espécie humana única tem um berço único. E esse berço é África. Então, essa é a tese de base dele, tese principal. De ali surgem as outras teses, a origem do homem contemporâneo e suas migrações. Ele constrói todas as rutas migratórias por onde ele está vendo, segundo os achados de fósseis, ele começa a reconstituir para a Europa, para a Ásia e até as Américas. Está constituindo as rutas migratórias em épocas distintas e teorizando o tipo de população que deveria ter povoado todas essas partes em distintas épocas, porque estamos falando de épocas que são de 400 mil, 500 mil, 600 mil anos, 1 milhão de anos. É muito tempo. Então, todas essas teorizações, por primeira vez, começa a surgir uma grande teoria unificada da humanidade.
Ou seja, que Sheikh Anta Diop apresenta em realidade a primeira teoria unificada sobre a humanidade. Com a cuna, começando com a África, o berço africano, as migrações e as primeiras civilizações sendo essas civilizações, que não era um capricho. Que as primeiras civilizações, logicamente em Europa, logicamente em Ásia, logicamente em África, logicamente nas Américas, iam ser civilizações africanas. Então, onde estavam essas civilizações? Diop, ali é onde ele hipotetiza que essas civilizações vão desaparecer diante da chegada das invasões de outros povos de Ásia que vão a sair desse espaço que ele chama o espaço setentrional, o espaço euroasiático, onde ele disse ali deve ter acontecido as mudanças por causa do clima, as mudanças que criaram dois tipos fenotípicos bastante diferenciados daquele que era o tipo original africano. Ou seja, que hoje que eles chamaram de raça branca e que os outros chamaram de raça mongoloide ou raça amarela. Diop hipotetizou que foi na Eurásia que aconteceu, por razões climatológicas, essas diferenças e a aparição de dois novos grandes ramos fenotípicos, em realidade. Porque Diop não acreditou nunca nessa questão de raças, nesse sentido biológico definitivo. Nunca acreditou. Ele utilizou o termo, porque não havia outro termo, eram os termos que se utilizavam na época, raça negra, raça branca, mas ele sempre negou. Ele falou a humanidade é uma, há uma espécie humana, e com diferenças que, diferenças que são adaptativas, diferenças que vêm por mutação, diferenças que vêm por adaptação a climas, adaptação a diferentes latitudes. E que essas mesmas diferenças de adaptação ao clima produzem diferenças culturais. E ali vai vir o segundo grande aportação? Não. Aporte se diz? O terceiro grande aporte dele. Contribuição dele. Porque ele disse, a partir do momento, se houve uma adaptação em essas regiões, essa adaptação criou um tipo de civilização específico, diferente desses lugares onde não houve necessidade dessa adaptação. E ali onde Diop extrai essa teoria muito controvertida, chamada a teoria dos dois berços. Ele fala do berço setentrional, que é o berço euroasiático, que é o berço onde surge a chamada raça branca e a chamada raça asiática, que logo invadem a parte meridional da Europa e da Ásia, e que impõe, eventualmente começa a empurrar fora essas populações. Então, todo isso está contido dentro das explicações que ele dá. E ali leva a quarta parte, que é buscando os modelos de evolução das sociedades segundo esses dois berços. O fato de que as sociedades, primeiras civilizações em Mesopotâmia, em Ásia, em Índia, as civilizações de Mohenjo-Daro, de Harappa, Chandra, civilizações que foram derrubadas só recentemente. As invasões árias em Índia são invasões que começaram há 1500 anos antes de Jesus Cristo. Os ários entraram ali, derrubaram essa civilização multimilenária, que é a civilização dravídia, que até hoje os dravídeos estão pagando caro o preço, porque o que aconteceu é que Diop viu foi a racialização de um sistema que existe até hoje, onde hoje em Índia você tem uma racialização das mais ferozes que possa existir até agora na Terra. Diop demonstrou que o sistema de casta não era um sistema
racial na sua origem, que esse sistema foi racializado. E que encontramos em Rig Veda, que é o mais antigo dos Vedas, está claro. Aliás, a maioria da população mais escura da Índia faz parte das castas dos intocáveis. Isso é empiricamente comprovado. Complicado. Eu vou falar disso durante o seminário da PUC, vou tratar muito sobre a questão mas se você dizer isso, talvez não, está mentindo, é religião. Raça lá não tem nada de racialização. Não tem a ver com raça. Não, na PUC, no seminário da PUC, eu vou demonstrar a questão sobre a Índia. Vou tratar especificamente, porque Deus foi tão longe, que Deus demonstrou em Nações Negras e Cultura, que é o que ele demonstra. Ele tem 15 categorias de demonstrações. Vamos a falar do fenótipo dos egípcios. Vamos a utilizar os testemunhos dos gregos. Quando eles chegaram, o que eles viram, que tipo de povo, porque eles foram ali estudar Heródoto, todos eles estudaram matemática, foi ali onde eles pegaram suas ciências. Que tipo de povo, com quem quem eram esses egípcios? E ele restitui exatamente, ele leia o grego exatamente, corrigia, leia bem a descrição dada dos egípcios com pele negra, os cabelos, ele reproduz os testemunhos bíblicos sobre a entrada em Egito dessa população, que logo se chamaram hebreus, que eram os habirus, que entraram supostamente 70 e logo saíram 600 mil, 400 anos. Ele pegou todas as fontes bíblicas, diferentes fontes religiosas. Pegou a questão, estudou o problema do monoteísmo, que foi em Egito onde surgiu o monoteísmo. O monoteísmo surgiu em Egito e logo foi para fora. Não foi o inverso. Estudou o problema o mito, chamado do verdadeiro negro e da raça amita. Derrubou tudo isso, mostrando, primeiro, que os coptos eram os verdadeiros, os descendentes dos egípcios. E que se vamos a falar da língua egípcia, há que fazer uma demonstração da língua. Se a língua egípcia é uma língua semítica, então o copto tem que bater com o árabe, tem que bater com as línguas, todas as línguas semíticas. Qual não é o caso. Ninguém nunca pôde colocar o egípcio dentro de nenhuma língua semítica, nem no europeu. Então se colocou, fez exatamente o contrário, linguisticamente demonstrou que o copto estava relacionado com o egípcio antigo e o copto estava relacionado com as diferentes línguas africanas. Foi fazendo essa demonstração em Nações Negras e Cultura. A falsificação contemporânea pelos orientalistas europeus. Ele mostra que havia gente que testemunharam, que se opuseram, como Constantin Volney, um dos grandes historiadores que falou que isso é mentira. Os egípcios são negros porque você está dizendo que não são. Então ele cita Volney, ele mostra que há europeus que foram contra essa corrente, que visitaram orientalistas, que foram, viram as mesmas tombas, consultaram todos e disseram, mas estamos vendo, se representaram eles mesmos. Os egípcios se representam, esculturalmente, as esculturas estão. Tá bem, não vamos só falar das momias. Chegada a Deus propôs, se uma questão de momia, vamos a pegar vamos a fazer uma análise de dosagem de melanina das momias e está resolvido. Das múmias, está resolvido. E como Kabengele estava falando, porque não sabia, nunca permitiram, o governo do Egito nunca permitiu, porque esse é outro problema. O problema do mundo árabe e África é outro problema que eu vou tratar na PUC. Esse é outro problema. Outro problema da questão do mundo árabe, essa visão do mundo árabe, que é exatamente como o mundo ocidental em negar toda a possibilidade de civilizatória
em África. É algo impressionante. Eu morei um ano em Egito e eu fiquei totalmente enjoado de toda a situação. É uma impossibilidade mesmo de conceber. O que eles pensam dos coptas? Os próprios egípcios atuais. Pensam dos coptas. Não falam dos coptas. É coptos ou coptas? Coptas. Não falam dos coptas. Eu passei um ano em Egito, morei, não falam dos coptas. Não falam. Não se fala. Então, Cheikh Anta Diop pegou Rienzi, Champollion, Lojon, demonstra todo que isso se sabe. E corrige os erros, demonstra que quando se fala de negro, não se está falando de negro, se está falando de núbio, que Nehesi, e isso foi muito importante, essa correção. De que Nehesi não quer dizer negro. Em nenhum momento os egípcios se representaram. A primeira representação das raças que os egípcios fazem, eles falam dos povos que começam a invadir e que eles começam a conhecer. Os semitas, os indo-europeus, os asiáticos, os ixos, que invadiram o Egito, 1600. Começam as grandes invasões que eles chamavam os povos do mar. Então os egípcios começam a representar esses povos que eles começam a encontrar que estão invadindo, que estão lutando contra eles. E os egípcios se representam em todas as... como negros, representam os outros núbios como negros e representam representam um europeu como um europeu e um asiático como um asiático. Nunca em nenhum momento os egípcios pintaram um egípcio branco, não se viu. Então Cheikh Anta Diop demonstra tudo isso, passa por as esculturas, as obras de escultura, passa por as pinturas, passa por os livros, os mortos, passa por tudo isso, demonstrando em essa obra está todo isso contido. Interessante que ele pega toda essa iconografia na própria Europa. Em Europa. Foi em Europa que ele estava na própria Europa, tomando tudo isso. Nos museus, Estava ali. tudo isso, toda a iconografia. Sim, lá, no estava ali. da África. O Museu do Louvre tem a coleção egípcia que está ali. Está ali, tudo está ali. As esculturas em Londres, está ali. É que a pintura branca talvez não estava muito bem resolvida, por isso quiseram Então, a iconografia, a pintura, a escultura. Então, essa famosa estela de Fila, que foi uma das armas monumentais dos orientalistas, dos egiptólogos, disseram não. Os egípcios não gostavam mesmo dos negros. A estela de Fila se falou muito sobre isso quando o faraó falou. Isso é uma deformação. Que a primeira catarata, os negros não podem entrar aqui sem autorização. Mas eles estão falando dos etíopes, né? Dos núbios. Dos núbios? Sim. Questão política, não se É tratava uma questão política. que é o primeiro monumento que mostra o racismo no Egito antigo. Sim, dizendo mesmo que os egípcios eram, para demonstrar que eram brancos, não gostavam mesmo do negro. Porque, olha, estavam impedindo a entrada do seu país aos pretos. Está claro, está aqui. E Cheikh Anta Diop mostrou que isso é desonesto fazer isso. Eles não querem ser preto. Em primeiro lugar, se os egípcios ele demonstra, se os egípcios queriam falar de cor e de raça, no negro, preto é Kemt. Não utilizam o termo Kemt. Em nenhum momento. Falam claramente de Nehesi e de Nehesu. O plural e o singular. São os núbios, que são os grandes inimigos políticos deles. São dois grandes impérios que estavam lutando durante 3.000 anos. Egito tratando de empurrar as suas fronteiras hacia o sul e eles resistindo. Os reinos de Núbia resistindo. E mais ao sul, os outros reinos do país que eles chamavam de Punt, onde vinha o ouro, que é a Etiópia atual. Então, todas as guerras entre os cuxitas e eles, muitas guerras, paz, documentos trocados, convênios, comércio, guerra de novo, até que a 25 dinastia, quando o Egito ficou bem abalado, já com
agressões assírias, as agressões dos hititas, povos do mar, os hicsos entraram, barreram todo o delta. Os egípcios tiveram que recuar. E os hicsos ficaram ali durante 70 anos, fazendo das suas. E o Egito estava sofrendo agora todas essas agressões. O Egito é um império muito forte, muito rico, que era um lugar onde a gente estava... Os carentes vinham. Era um imã. Então havia muitas invasões. Tá? E o Egito estava ficando mais e mais vulnerável. Foi nessa época de vulnerabilidade, 1030, quando finalmente do sul veio o golpe e pegam o poder. E essa é a famosa 25 dinastia. Que explica tudo isso politicamente, explica historicamente, sem nenhuma fantasia. Os argumentos etnológicos que ele utiliza, ele faz o totemismo é algo africano. Os egípcios eram totêmicos. Os faraós, o totem, o serpente, todos os povos africanos, as etnias têm seu ancestral totêmico. Isso não é nada que os semitas não têm, os indo-europeus não têm. Não encontramos isso. Isso é uma tradição puramente africana. O Deus demonstra, passa a demonstrar o totemismo, a circuncisão, que isso é puramente africano. Isso saiu, os árabes fizeram porque os hebreus, os rabirus, saíram do Egito já com essas, depois de 400 anos, convivendo com os egípcios, estavam egipcianizados, circuncisaram. Essa questão de não comer porco, não tem nada a ver com os árabes, não tem nada a ver com o Alcorão, não tem nada a ver com o Torá, nem com... Não, foram os rabiros, hebreus, rabiros, os egípcios falavam de rabiro, os hebreus saíram com o monoteísmo e com todos esses costumes de não comer porco, esses tabus contra o porco, e a circuncisão saíram com tudo isso, com o monoteísmo, que logo vai passar para os povos árabes. Os povos árabes, eles que são povos que chegam, que são povos arianos, que chegam, que invadem e encontram uma população negra em toda essa península árabe que não sabemos. Deus demonstra que toda a península árabe estava totalmente, eram povos africanos, negros, melanodermos, que não sabemos. Até hoje não se fala, Deus sabe. Quem estava ali antes dos árabes? É igual que toda essa parte de Canaã. Toda essa parte que agora é Israel, e toda essa parte era a população natúfia que se assentou ali. Os natúfios que saíram da África, se assentaram, povoaram toda essa população que 15.000 anos antes de Jesus Cristo, toda essa população estava estabilizada ali nessa região. Todo começou a mudar com as grandes invasões que começam a acontecer em Europa e em Ásia, com movimentos de clima. A última glaciação libera espaços, o clima muda muito. Em todo o mundo inteiro o clima mudou. Essas populações encerradas ali em a parte euroasiática começam a ir para o sul e começam a invadir. E Sheikh Anta Diop explica isso. Que é assim como desaparece esse mundo que está deixando esses mistérios que a gente encontrou, é simplesmente o mistério dessas invasões. Ele explica. Nos argumentos linguísticos ele faz a comparação facilmente com as línguas da África Ocidental. Saheliano utiliza 3 línguas para fazer a comprovação: o Wolof, o Sereno, o Tukuló e o egípcio antigo, sem nenhum problema. Estava demonstrando que a correlação genética, que a correspondência genética é a mesma, o qual você não pode fazer entre o egípcio e o grego, entre o egípcio e o latim, entre o egípcio e o árabe, entre o egípcio e o hebreu. Você não pode fazer nenhuma correlação genética. E ele faz rapidamente. Por isso que Griol e todos ficaram totalmente convencidos, porque era uma massa de dados científicos que estavam vindo de todo tipo de disciplina juntas.
Enquanto a cor e a raça dos egípcios, Cheikh Anta Diop demonstrou, falou simplesmente que na África não havia um problema, que você estava falando do verdadeiro negro, que não havia, esse conceito foi um conceito inventado, que os povos africanos eram de vários tipos fenotípicos, havia povos africanos com cabelos lisos, com narizes estreitas, que esses povos não surgiram da África mesmo. Emigraram, os dravídeos têm cabelos lisos. Em realidade, os cabelos, que até hoje não se sabe, até hoje, desde o ponto de vista da biologia molecular, não sabemos exatamente por que os cabelos crespos surgiram, e surgiram recentemente na humanidade. Surgiram recentemente porque todos os povos negros mais antigos são de cabelos lisos. Mesma coisa para os europeus, a textura do cabelo não é a mesma para todos os brancos. Claro. Varia de loiros até quando. Claro. Então. Não pode sustentar essa hipótese para os africanos também. E que não havia um só tipo, que esse é algo arbitrário de falar do verdadeiro negro, e todo o que diverge desse verdadeiro negro que inventado, que já não era negro. Que os egípcios eram de 3 tipos diferentes, com cabelos crepos, com cabelos lisos, com narizes estreitas, com narizes amplas, que havia 3, 4, 5 tipos diferentes, fenotipicamente diferentes, da mesma raça negra. Todo isso ele demonstrou ali em Nações Negras e Cultura. Que o povoamento de África no Paleolítico Superior e o Neolítico se fez a partir o Vale do Nilo, que as populações africanas se assentaram ao largo desde os grandes lagos, ali na parte onde está Ruanda, Urundi, exato, até o delta, que ali as populações se assentaram e que as migrações foram de ali para o sul e de ali para o oeste. Na época, tendo visto o nível da tecnologia, era mais fácil emigrar segundo os cursos de rios que atravessando a floresta. Claro. E era lógico. Era lógico. Então ele reconstrói as rutas migratórias seguindo o quê? Seguindo a língua. Porque primeiro ele mostra que primeiro surgiram 3 grandes áreas de civilização. Foram as primeiras que surgiram. Essa de Egito. Os primeiros 2 reinos que foram reunidos por Menes, que foi o Egito logo unificado, Núbia, que durante 3.000 anos estava a rivalidade entre Núbia e Egito. Em Núbia temos os 3 grandes reinos que estão em constante rivalidade política com o Egito, que é o reino de Kerma, que é o mais antigo, de Nábata, aquele de 25 dinastia, e logo o reino de Meroe, que surge em 280, 250, 280 a.C. Esses são os 3 reinos, o grande espaço que está confrontando o Egito constantemente. E detrás desse espaço vem essa parte, já de onde vinha o ouro, que os egípcios chamaram de Punt, que é a parte da Etiópia. Então, Cheikh Anta Diop demonstra tudo isso, e logo pega todo um capítulo que tem um título Argumentos contra um Egito Negro, onde ele pega todos os argumentos que são utilizados e os destrói um por um, e logo passa a falar do aporte do Egito Núbia à civilização mundial, o aporte para todo o que as outras civilizações retiraram, o seu difusionismo retiraram. Fez os estudos comparativos entre línguas africanas e as próprias línguas. Dentro desse trabalho há um estudo, um capítulo inteiro sobre uma comparação passou não somente a comparação com o Egito, mas agora entre as línguas africanas e o Wolof Seré. Há um capítulo sobre o Wolof, a comparação entre o Wolof Seré. Falou sobre os estilos artísticos africanos, os grandes padrões, que os grandes padrões artísticos dos egípcios, encontramos ele em todos os padrões artísticos do Egito, encontramos ele em todas as outras civilizações
e culturas africanas. Então fala de essa parte que vai ser o outro livro, onde ele pega um pedaço das estruturas sociais e políticas do Egito, que ele compara a religião, o reinado, o conceito dinástico, de dinastias, e a questão muito importante que ele vai desenvolver sobre o totemismo, a circuncisão, a cosmogonia, as religiões, ou as visões cosmogônicas, onde ele demonstra que os Yorubas, a visão que aqui é o candomblé, que aqui é aceita como candomblé, que é a visão dos Yorubais. Quando você faz um estudo das concepções religiosas dos Yorubais, com os livros dos mortos, você vê todas as correspondências. Até os imperadores de Yorubais têm a mesma serpente, todo tem, você está vendo as mesmas coisas, está vendo as correspondências. Então Deus estava mostrando tudo isso, pegou. Deus era um grande conhecedor das culturas africanas. Não fez grandes trabalhos sobre a parte austral, foi a parte que ficou mais por fora. Deus chegou até a parte de Zimbábue. Além disso, a parte de os Shonas, embaixo dos Shonas, não fez estudos puxados, ele não teve tempo, mas estudou de uma maneira bastante consistente toda a parte saheliana, a parte ocidental e uma parte de África, para fazer as correspondências. Uma coisa importante que ele utilizou foi mostrar que os nomes etnonímicos das etnias correspondiam. Das etnias africanas correspondiam, você as encontra a todo o largo do Nilo, mesmos nomes etnonímicos. Isso ele me disse pessoalmente, 13 dias que eu ouvi, conversei com ele, em 72, ele me falou desse estudo de toponimia. Exato. E você pode pegar isso de toponimia, você pode, através desse tipo de pesquisa, demonstrar, claro, né, a unidade de todas essas civilizações africanas. Porque não é coincidência. Eu encontrei a Jaqueline Eberard, do Senerés, né, que é uma francesa, mas que nasceu na África do Sul. Ele é filho do pastor, né, inclusive fez até o rito de iniciação, que é do Senerés, que até começou a fazer pesquisas sobre os mitos de origem, a partir da África do Sul. Todos os mitos de origem mais antigos, todas as regiões, todas as culturas africanas, a direção é sempre o norte. Você cai ou na Etiópia ou no Sudão, exatamente, no Vale do Nilo. exatamente. E quando você está em a parte ocidental de África, sempre eles falam que a origem deles está no Sempre norte. a parte oriental, norte oriental. Exatamente. Todos os povos do sul falam que estão vindo do norte. Todos os povos da parte ocidental falam que estão vindo do norte-este. E não há maneira de errar com os nomes. A etnonimia não há maneira de errar. Porque os nomes em África eles não dão um nome como João, José, Pedro, assim, não há essa arbitrariedade. Os nomes é algo sério, nomes de etnia é sério, é ligado a concepções cosmogônicas sérias. Nome de pessoa é algo sério, você não dá o nome de qualquer cabenguele, sou eu, foi outro, não, Carlos, José, não é assim, não. Há regras estritas que são respeitadas ao longo de centenares de anos. Nomes totêmicos, nomes de clãs, os Bás, fulas de aqui da parte de... Você encontra eles em Sudão, você encontra eles em Etiópia, você encontra eles em Egito. E você pode encontrar eles em Líbia. Então não é algo, não é um azar. Então ele organizou os nomes etnonímicos, os patronímicos dos clãs, e os nomes e os toponímicos de lugares. Então todo isso ele colocou junto e batia. Então, a partir desses elementos convergentes,
Diop demonstra que as estruturas políticas, religiosas, que há uma unidade africana, que a maneira dos africanistas de ver a África como células sem conexão, foi o que foi feito. Cada qual pegava uma etnia, chegava ali, e ficava nesse mundo, e esse mundo não tem nenhuma conexão com o outro. E Deus mostrou que estava errado, que você não podia, essa maneira sincrônica era uma maneira totalmente arbitrária, que os europeus não aplicavam em Europa. Então, a maneira diacrônica dele foi demonstrar que havia uma unidade linguística, uma unidade religiosa, cosmogônica, que as cosmogonias que você encontrava no sul, no oeste, eram as mesmas cosmogonias que você encontrava no Egito. É não mesmo a questão do juízo final, da balança, tudo isso é egípcio. Que vai chegar um momento que você, tudo que você fez de errado, vai você colocar, essa é a famosa balança dos livros dos mortos. Tudo que você fez de errado é colocado aqui. Tudo que você fez de bem, colocado aqui. Agora, se o que é bem é menos do que está errado, você vá para um lugar. Se você vá para outro lugar. Agora, se se equilibra, então você vai para aqui. Que toda essa concepção, essa visão do juízo final, que logo se encontra nas outras religiões, saíram do Egito. Ele demonstra facilmente isso. Demonstra como as religiões monoteístas, como o Alcorão é fácil, é muito fácil. Mesmo o Alcorão começa até um louvor para o faraó, fare. O Alcorão começa ali, como um louvor para o faraó. O mesmo louvor que encontramos agora entre os Wolof, quando você tem que falar com algum notável, alguém muito importante, você começa fazendo esse louvor com fare, que quer dizer faraó. Eles vão dizer que são acidentes linguísticos. Então, como o Alcorão é fácil, porque é recente. Mas as correspondências com as religiões monoteístas que surgiram em Egito, então ele fez todas essas correspondências. Então, este ano é o 50 aniversário dessa obra monumental, que foi uma obra de reconstrução da verdade histórica, mas da verdade histórica mundial. Porque o que Diop está demonstrando é que aqui, como aconteceram os fatos históricos. Então, esse foi o objetivo dele. Depois vamos ver aquilo que foi verificado. Depois vamos a confrontar os trabalhos dele aos últimos descobrimentos da ciência dos últimos 30 anos e vamos ver. Mas essencialmente, isso essencialmente é o que está contido em Nações Negras. Assim que ali eu vou parar e vou deixar vocês, e especialmente que aproveitar que Kabengele está ali. Você que é nosso professor. Tem que aproveitar a sua presença aqui.